Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa, e nós vamos estudar hoje as figuras de linguagem. Para que a gente possa, na verdade, entender o objeto do nosso estudo dessa aula, nós precisamos entender o que é a conotação e o que é a denotação, que são, na verdade, os sentidos da linguagem, certo? Nós temos o sentido conotativo e o sentido denotativo. O que é a denotação? Denotação, na verdade, é o sentido real. E a conotação é o sentido figurado. Então, para que a gente possa nunca mais esquecer, nós vamos lembrar que denotação começa com D de dicionário. Então, denotação é o sentido literal, ou seja, o que realmente a palavra significa, o sentido do dicionário. E nós temos o sentido, então, conotativo, que é o sentido figurado. Então, a conotação é uma ação que consiste no emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, não literal, e dependente do contexto. Aquilo que uma palavra pode sugerir além do seu sentido real, através de associações com outras palavras, outros contextos, outros seres e etc. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui, ó, um cartzinho para vocês entenderem na prática, na verdade, para vocês entenderem o que é a denotação e o que é a conotação. Então, vejam aqui, coração, né? No sentido denotativo, ele significa literalmente o órgão, e nós temos aqui a subjetividade da conotação. E para que a gente possa estudar figuras de linguagem, é necessário que a gente entenda qual o sentido conotativo das palavras, já que é o sentido figurado. Então, nós vamos ver hoje algumas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas vão dividir-se em figuras de sintaxe, figuras do pensamento e figuras de palavras. Nessa aula, nós vamos estar vendo algumas figuras de palavras, tá certo? Como eu falei, pessoal, as figuras de linguagem, elas se dividem em figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de sintaxe. Nessa aula, nós vamos estudar as figuras de pensamento. Então, pessoal, nós temos aqui a hipérbole, que é o exagero intencional da expressão. Então, a hipérbole corresponde a uma figura de pensamento quando exagera-se na expressão. A gente tem aqui um exemplo, quase morri de estudar. E temos também uma tirinha, onde no terceiro quadrinho diz assim, aposto que a Elis Regina está morrendo de inveja. Trazendo aqui, então, a presença da hipérbole. O eufemismo. Eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Fofoqueira não querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, a gente vê o exemplo aqui também no quadrinho, na charge, né? Onde existe a presença da figura de linguagem eufemismo, que é utilizado para suavizar o discurso. A ironia, que é, na verdade, uma figura de linguagem bastante conhecida, nós percebemos, inclusive, nos discursos orais no nosso dia a dia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Exemplo, é tão inteligente que não acerta nada. Temos aqui também uma charge que exemplifica no texto o uso da ironia. Continuando nosso estudo, nós temos aqui também o uso da figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. É bastante conhecida essa figura de linguagem porque ela dá vida a seres inanimados ou traz características de seres humanos a seres sem vida ou seres inanimados, por exemplo.
A prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Aqui nós temos o exemplo da prosopopeia ou personificação, quando se diz o jardim olhava. Jardim aqui, na verdade, é inanimado, né? E a gente percebe aqui uma característica humana a um ser inanimado. Na tirinha, nós temos também um exemplo, né? O Zé Lelé está se olhando aqui no espelho e o Chico questiona: está se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não, ele é que está me olhando, né? Falando da linguagem regional. Então, ele está dando característica humana a um ser sem vida, que aqui no caso é o espelho. Temos também a antítese, que é uma figura de linguagem muito conhecida também, que é o uso de termos que têm sentidos opostos. Exemplo, toda guerra finaliza por onde deveria ter começado, a paz. Então, nós vemos aqui dois termos com sentidos opostos, guerra e paz, exemplificando a antítese, como também figura de linguagem, que é um recurso utilizado no texto, né, onde a gente percebe termos que têm sentidos opostos. E, por último, nós vemos aqui o paradoxo, que representa o uso de ideias que têm sentidos opostos. Então, perceba que aqui no paradoxo não são termos opostos como a antítese, são sentidos opostos, ideias opostas, com sentidos opostos. Não apenas o termo, tá certo? Então, exemplo, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Então, como é possível alguém estar cego e ver? Perceba a diferença entre uma figura de linguagem e a outra. A antítese e o paradoxo são muito parecidas, mas elas têm uma diferença particular. Lá na antítese, nós vemos a presença de termos opostos, palavras com sentidos opostos. E aqui no paradoxo, nós vemos uma situação comunicativa com ideias que têm sentidos opostos. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.